Oi meninas, tudo bem? Bom, tudo começou quando eu tive que mudar de cidade. Com minha mãe e meus dois irmãos caçula. Fomos morar na cidade onde estavam meus outros dois irmãos mais velhos. Minha mãe sentia muita saudade deles e resolveu morar lá com eles, né, perto deles. Eu tive que deixar minha escola, que eu amava muito, meus amigos. Eu morava naquela cidade desde novinha. Então, eu era muito apegada à cidade, à casa onde eu morava, à escola, às amigas. Eu tinha um cachorro chamado Sansão que eu amava demais. E eu tive que doar ele, porque no carro de mudança eu não poderia transportar um cachorro, um animal, num carro de mudança. Tive que deixar o meu cachorro, já sofri muito. Já antes da mudança eu sofri. Bem, alguns meses antes dessa mudança, o meu veio morar uma parente que eu gostava muito, considerava muito com a gente. Que ela foi o principal motivo pelo qual eu saí de casa. Bom, no mês em que nós fomos se mudar, o meu avô morreu, ele faleceu. A gente não sabe muito bem a causa, mas ele tinha uma hérnia e parece que estrangulou, não sei bem. Então ele faleceu, fizemos o enterro dele e com alguns dias nós nos mudamos, né? Aí foi muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Então, chegando nessa cidade, eu não queria ir de jeito nenhum, mas não tinha nenhum parente nessa cidadezinha pra mim ficar lá. Então, eu tive que deixar tudo, gente. Minha escola, minhas amigas. Minhas amigas eram poucas, eu não era de andar em grupinho, de sair de casa, essas coisas não, mas eram amigas, né? Bom, chegando nessa cidade, logo eu comecei a estudar e eu não consegui me adaptar à escola, os meninos usavam drogas e até usavam drogas dentro da escola e às vezes eu sentia um cheiro muito ruim e os meninos ficavam comentando, estão usando droga, estão fumando maconha. Então eu me sentia humilhada por estar estudando numa escola assim, eu era obrigada a cheirar uma droga, né? Devido eles que usavam e eu não sei, a diretora não ligava. Eu não consegui fazer amizade com as meninas porque elas eram amostradas, sei lá. Elas não falavam comigo, eu ficava só lá no canto quieta e eu não ia falar com elas. Então pronto, eu era muito tímida. Eu ficava o tempo todo com a cabeça baixa, eu entrava no colégio calada e saía muda. Então não tinha como fazer amizade, né? Então pronto. Eu estava sendo muito humilhada dentro de casa. Eu não sei o porquê que essa parente minha mudou comigo, mas eu comecei a ser muito humilhada, sabe? Ela ficava falando de um prato de comida que eu comia, dizendo que eu só sabia comer, mas não trabalhava e tal. Eu tinha 14 anos, eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, começando, né? O meu ensino médio. E eu fiz alguns bicos no trabalho da minha irmã. E quando eu conseguia dinheiro, eu sempre dava mais que a metade para minha mãe. O dinheiro era muito pouco e eu dava para minha mãe. E mesmo assim ela ficava falando. Então pronto. Daí eu resolvi vender tapioca. Minha mãe estava pagando aluguel caro e eu precisava comprar minhas coisas, sabe? Então comecei a vender tapioca e foi aí que eu conheci o meu namorado. Depois que eu conheci o meu namorado, tudo mudou dentro de casa, porque essa parente minha começou a me humilhar muito mais. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Ela me humilhava assim, jogando indireta, mas eu sabia que era pra mim. E a minha mãe ficava calada, não me defendia. Isso me magoava demais. Daí nós nos mudamos pra outra casa e piorou. Um dia eu fui dormir lá na casa do meu namorado, tava muito tarde pra ele me levar de volta, então ele ligou pra minha mãe e perguntou se eu podia dormir lá. Ela concordou. Então nós dormimos lá e aí tudo piorou, porque minha mãe começou a me rejeitar junto com essa parente, porque achavam que eu não era mais virgem e tal. E eu tinha
Eu tinha 15 anos. Eu tinha acabado de completar 15 anos. Então, essa parente começou a me humilhar ainda mais, jogar mais indiretas, entendeu? Eu não tava mais aguentando, eu já tava depressiva por ter deixado minha cidade, o meu cachorro que eu amava, minhas amigas, minha escola, não conseguia fazer amizade de jeito nenhum, tava muito sozinha. E esse namorado foi tipo um refúgio, sabe? Eu me sentia muito bem perto dele, muito feliz, muito realizada, eu não me sentia só depois que eu conheci ele. Bom, no início do namoro eu tive logo catapora. E foi ele que cuidou de mim. Ele me levou pro hospital, ele que comprou remédio pra mim, ele ficou do meu lado. No segundo dia de namoro eu tive catapora. Então ele que cuidou de mim. E aí se passou, né, um tempinho do namoro. E eu fui, como eu disse pra vocês, fui dormir na casa dele. Então eu fui dormir na casa dele pela segunda vez. E aí piorou, porque aí eu comecei a ser rejeitada demais, gente. Eu chegava na minha casa, minha mãe nem olhava pra mim, nem falava comigo, de jeito nenhum, não falava, parecia que estava entregada e eu não sabia o que acontecia. Então eu ficava só na minha, porque quando eu falava alguma coisa, quando eu fazia algum comentário, quando eu cantava, quando eu vivia, respirava, essa parente vinha com indireta pesada. Eu sabia que era pra mim, ela não vinha peitar comigo. Até mesmo porque quando ela falava diretamente comigo, eu não podia respondê-la, senão minha mãe brigava comigo. Então eu tinha que aguentar calada. Até que nesse segundo dia que eu fui dormir lá na casa dele, o meu cabelo estava caindo. Eu estava muito preocupada, né, com a situação em que eu estava vivendo. E eu comentei com a minha mãe: mãe, meu cabelo tá caindo muito. Aí essa parente chegou pra mim e fez assim: ah, o teu cabelo tá caindo, você sabia que a AIDS faz o cabelo cair? Como se eu estivesse com AIDS, como se eu fosse uma menina que saía com um e com o outro, entendeu? Eu fiquei muito humilhada. Ela falou aqui na frente da minha mãe ficou calada, gente. Pelo amor de Deus. Foi muito humilhante aquilo. E eu ficava muito mal. Eu acordava e ninguém falava comigo, era como se eu não existisse naquela casa. Então eu acordava, comia alguma coisa pra casa do meu namorado, só voltava depois da janta, já pra não ter o pé que comer novamente na minha casa, pra elas ficarem falando. Então eu já voltava e ia dormir. E no outro dia a mesma coisa, ia pra escola à tarde. Muitas vezes eu faltava aula, que eu não aguentava, era muito, muito ruim pra mim ficar na escola tão calada, sem ter ninguém pra conversar. Até que o meu namorado viu o meu sofrimento e falou que eu poderia morar com ele, caso eu não estivesse aguentando. Só que eu não levei isso em consideração, sabe? Morar com um homem, ainda mais na casa da mãe dele, não era o que eu sonhava pra mim, não era o que eu queria pra mim. Mas daí as coisas pioraram tanto que até a mãe dele ficou sabendo, né, o que eu tava passando e disse que se eu quisesse, ela me aceitava, poderia morar com ela. Daí eu pensei bem, tirei uma noite em claro pensando nisto e eu chorei muito. Eu lembro que eu virava na cama perguntando: ah, por que que ela não me ama mais? Por que ela me rejeita tanto? A minha mãe. Por que ela não me defende? E eu escrevi uma carta de madrugada, fiz as minhas malas. No outro dia, minha mãe, essa parente, saiu para levar meus irmãos caçula na escola. E eu, entre aspas, fugi. Fui para casa dele, que ele morava no outro bairro. Daí, chegando lá, ele ligou para minha mãe. E o que a minha mãe disse foi que já era a hora dela dividir o peso com alguém. O peso, no caso, eu. Então, pronto. Eu achei que ela ia dizer que não, que ia me buscar lá à força, entendeu? Mas não. Ela parece até que gostou, porque ela vivia dizendo que não via a hora de eu completar 18 anos pra sair de casa. Então pronto, né? Eu adiantei. Mas eu fiquei muito mal, porque não era o que eu queria. Eu tava muito depressiva, muito triste. Eu não tinha nenhuma outra escolha pra ir
sabe? Eu ficava pensando em fugir de casa, sair andando, sabe? Sem destino. Mas como a casa do meu namorado era a única que tinha pessoas que me aceitavam, então fui morar lá com ele. Eu casei, né? Fui morar junto. Aí os meus parentes ficaram falando que eu tava doida por macho, que eu fui me casar cedo porque tava doida por macho. E não foi isso que aconteceu, porque com certeza, se eu tivesse alguma outra casa pra ir, algum outro parente que me amasse de verdade, eu teria ido, com certeza. Mas eu não tinha, então fui morar com meu namorado. Eu amava muito ele, mas não era a hora de se juntar. Mas fui. É, o, o pai dele, a mãe dele me aceitaram muito bem, eu andava muito bem com eles gostavam muito de mim. E passei uma semana morando com a minha sogra. E depois dessa semana nos mudamos para o apartamento, para o primeiro andar, que era do pai dele. E aí começou a minha vida de casada aos 15 anos. Eu lembro que eu estava chateada com a minha mãe, eu não queria ir visitar ela, mas chegou o dia das mães e meu marido me aconselhou muito, muito, muito. Então eu fui lá, fiz as pazes com ela, deu tudo certo. E foi isso. Foi esse o motivo pelo qual eu saí de casa. Eu estava sendo muito humilhada, já estava muito depressiva e não tinha nenhum outro lugar pra ir e acabei de morar com meu namorado. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado da metade da minha história. Quem gostou dá um like, quem não gostou dá um dislike, fazer o quê? E se inscrevam, por favor. Tchau.